E aí, povo, tudo bem? Então, eu vou falar sobre triângulo qualquer e explicando a foto. Esse daqui é o meu irmão, Leandro, e essa aqui é a minha sobrinha Beatriz. Ah, que linda que tá. Vamos lá, então. Muito bem. Dentro do triângulo qualquer, nós vamos trabalhar duas leis. Lei dos senos e lei dos cossênios. Então, tá aqui o nosso triângulo. Aqui tá os ângulos, ok? Então, ângulo A, o oposto ao ângulo A, essa medida aqui, vou chamar de Azinho. Ângulo B, o oposto ao ângulo B, vou chamar de Bzinho. E o ângulo C, o oposto, eu vou chamar de Czinho. Então, perceba que eu estou relacionando lado oposto com ângulo, tá? Então, ângulo A, o oposto, o lado oposto é o Azinho. Ok? Então, lei dos senos, o que lei dos senos ele relaciona? Ele admite a proporção de A está para seno de A, não o ângulo, tá, gente? A está para seno de A, assim como B está para seno de B, e C está para seno de C. Então, vamos lá. Então, A está para seno de A, assim como B está para seno de B. Se você relacionar apenas esses dois lados aqui, ó, e com esses dois ângulos, ela para por aqui mesmo. Se por acaso você relacionar com um outro lado e outro ângulo, então nós temos C está para seno de C. Mais um detalhe aqui. Existe uma circunferência circunscrita, ok? Então, existe uma relação de uma circunferência circunscrita. Então, isso equivale ao diâmetro, quer dizer, isso equivale a 2 vezes o raio, ok? É fácil de achar esse 2 vezes o raio se uma das retas passar pelo centro da circunferência, se um dos lados do triângulo passar pelo centro da circunferência, porque daí o ângulo formado fica 90 graus entre o cruzamento dos dois lados opostos. Aí fica mais fácil para a gente poder deduzir, ok? Então, um exemplo, que é uma questão do Enem. Uma desenhista projetista deverá desenhar uma tampa de panela em forma circular. Para realizar esse desenho, ela dispõe no momento de apenas um compasso, cujo comprimento das hastes é de 10 cm, um transferidor e uma folha de papel com um plano cartesiano. Para esboçar o desenho dessa tampa, ela afastou as hastes do compasso de forma que o ângulo formado por elas fosse de 120 graus. A ponta seca está representada pelo centro C, e a ponta do grafite será representada pelo ponto B, e a cabeça do compasso está representada pelo ponto A, conforme a figura. Então, aqui nós temos a figura. Então, lembrando que aqui é o nosso compasso, aqui a distância de C até B é o nosso raio, ok? Perceba que ele te deu uma coordenada aqui, 3 e 1, e o ângulo de abertura equivale a 120 graus. Uma coisa importante é a haste do compasso, né? Comprimento da haste do compasso de 10 centímetros. Agora, gente, isso aqui é 10 centímetros, aqui também tem que ser o quê? 10 centímetros, ok? Após concluir o desenho, ela o encaminha para o setor de produção. Ao receber o desenho com a indicação do raio da tampa, verificará em qual intervalo esse se encontra e decidirá o tipo de material a ser utilizado na sua fabricação, de acordo com os dados. Então, ele deu uma tabelinha. Então, se por acaso o raio ficar entre 0 e 5, é o tipo material 1, entre 5 e 10 é o 2, entre 10 e 15 é o 3, entre 15 e 21 é o 4, e entre 21 e 40 é o 5. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber o raio, ok? Então, vamos para a resolução. Detalhe, considere 1,7 como aproximação para a raiz de 3. Então, ele quer saber que tipo de material. Então, resposta da questão. Então, eu fiz um desenho para ficar mais fácil para a gente poder visualizar. Aqui será o nosso círculo, tá? Então, lembrando que aqui é o raio. E aí eu coloquei o compasso. Essas são as hastes do compasso. E aqui o ângulo formado. Então, cada haste equivale 10 centímetros. Aqui é o nosso raio. Ângulo de 120 graus. Agora, detalhe. Esse triângulo é um triângulo isósceles. O que é triângulo isósceles? Dois lados iguais e um diferente. Esse ângulo aqui, oposto à medida, ó, tá? Então, isso aqui é 10, alfa, 10, mesmo alfa, sempre oposto. Então, 120 para 180, falta 60. Isso quer dizer o quê? Que é 30 de cada lado, ok? Agora, como é que eu sei
que esse exercício eu tenho que aplicar a lei dos senos. Então, olha só. Perceba que eu tenho dois ângulos, três na verdade, mas eu só vou usar dois. E dois ângulos e duas medidas, a gente usa a lei dos senos. Fazendo o quê? Uma relação. Então, quem está para quem? Só lembrando que seno de 120 é igual a seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2. Ok? Qual é a relação? Então, 10 está para seno de 30, assim como R está para seno de 120. Substituindo, seno de 30 é meio, seno de 120 é o seno de 60, raiz de 3 sobre 2, multiplicando cruzado, cortando os dois, então eu tenho que R é 10 raiz de 3. Como raiz de 3 é 1,7, 1,7 vezes 10 dá 17. Ok? Então é o tipo do material 4. Próxima. Ainda falando de triângulo qualquer, nós temos a lei agora, a lei dos cossenos. Então eu vou pegar o mesmo triângulo, os mesmos ângulos, tá? Ângulo A, o oposto à medida. Ângulo B, o oposto à medida Bzinho. E o ângulo C, o oposto à medida Czinho. Ok? Então, o que a lei dos cossenos trabalha? Lei dos cossenos, para a gente poder definir lei dos cossenos, é interessante você ter um ângulo só. Então, quando você tiver um ângulo só e os três lados, a gente aplica a lei dos cossenos. Lembrando que existe no próprio YouTube as deduções, tá? A ideia aqui é a gente pegar o que é lei dos cossenos, tá? E depois eu faço um vídeo sobre as deduções, como é que chega nas fórmulas, que eu acho bem legal também. Então, vamos lá. Então, primeiro, como eu uso essa expressão? Quando eu uso essa expressão? Então, quando eu tiver o ângulo A e o ângulo oposto. Então, sempre trabalhe começando pelo lado oposto, ok? Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. É como se fosse o meu Pitágoras, só que tem um detalhe. Como é um ângulo agudo, ele é menor que 90 graus, perceba que vai ter que diminuir, porque ele não é o nosso Pitágoras, ele é um pouco menor. Então, essa medida tem que ser menor, como se fosse 90 graus. Então, menos 2 vezes B vezes C, que são os lados adjacentes, vezes o cosseno do ângulo A. Então, por que é chamado lei dos cossenos? Porque eu vou trabalhar com o cosseno do ângulo, ok? Se por acaso você estiver trabalhando com a medida B, então vai ser B ao quadrado igual a ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes os lados adjacentes de B, vezes o cosseno do ângulo. E C ao quadrado, se eu estiver trabalhando com esse ângulo, tá? Então vai ser C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, menos 2 vezes os lados adjacentes, vezes o cosseno do ângulo C. Agora, importante aqui, se por acaso um dos ângulos for maior que 90 graus, por exemplo, se for 120, o cosseno de 120 é negativo. Então, ele vai mudar esse sinal aqui, ó. De menos, ele vai ficar mais. Ok? Então, um exemplo, também coloquei uma questão aqui da Unicamp agora, dessa vez. Então, ele fala o seguinte. A água utilizada da casa de um sítio é captada e bombeada do rio para uma caixa d'água, a 50 metros de distância. A casa está a 80 metros de distância da caixa d'água e o ângulo formado pelas direções da caixa d'água bomba e caixa d'água casa é de 60 graus. Se pretende bombear água do mesmo ponto de captação até a casa, quantos metros de encanamento são necessários? Então, vamos ver o desenho. Então, tem um esquema aqui. Então, olha só. A casa, a caixa d'água e a bomba. Então, ele falou que o ângulo formado entre caixa d'água bomba e caixa d'água casa, vamos voltar, equivale a 60 graus, ok? Então, essa medida é 50, essa é 80 e aqui vale x. É a distância que ele quer saber, da casa até a bomba. Agora, como é que eu olho para o exercício e falo assim, caramba, isso aqui é lei dos cossenos. Porque eu tenho um ângulo só, é um triângulo qualquer, ok? E eu tenho as medidas. Como eu quero esse lado aqui, mesmo que eu não quisesse o outro lado, vocês têm que começar sempre pelo lado oposto ao ângulo, ok?
Então, se aqui fosse 80, por exemplo, ia começar 80 ao quadrado é igual, ok? Como aqui é x, então a gente vai começar pelo x ao quadrado. Então, vamos à resolução. Legal. Então, aumentei um pouquinho o desenho, então vamos começar por x ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 50 ao quadrado mais 80 ao quadrado, menos 2 vezes 50 vezes 80, que são os lados adjacentes, vezes o cosseno de 60 graus. Lembrando que cosseno de 60 graus é meio, ok? Substituindo, então, 50 ao quadrado, 2.500, 80 ao quadrado, 6.400, menos 2 vezes 50 vezes 80 vezes meio. Resolvendo a continha, x ao quadrado é igual a 4.900. Isso significa que o x vale 70 metros. Legal? Então, valeu. Um abraço para vocês. Até mais.